Tirar o vídeo? Boa noite, amigos do Terça Livre, eu sou Éder Borges. Hoje estamos aqui para tratar de um tema muito sério, muito sério. A chamada ideologia de gênero foi derrubada em todos os lugares do Brasil, praticamente. Até onde eu sei, em todos os lugares. Mas tem um pessoal aí que continua aplicando essa doutrinação político-sexual nas crianças aqui no Brasil. Eu estou aqui hoje com a professora Paula Marisa, que fez um depoimento muito interessante, que rodou bastante na internet essa semana. Ela viveu bastante essa democracia esquerdista na escola dela. Eu estou aqui com o Miguel Najib, do Escola Sem Partido. Estou com a nossa prata da casa, a Laísa Helena, que eu fiquei sabendo que é cantora, inclusive. O Alan me falou ontem que ela é cantora. Olha, eu tô para confirmar a presença da Laísa na manifestação aqui em Curitiba, tá? No dia 16, é isso mesmo. A Laísa vai cantar, vai dançar, vai animar a nossa festa contra o PT. Vamos derrubar o governo juntos. A nossa Lady Gaga do sertão catarinense. A gente tem que dar uma descontraída no começo, porque a gente tem que ir para não chorar, né? Você quer acabar comigo, né, Éder? Você quer acabar comigo. Boa noite, pessoal. Sou aqui novamente. O pessoal vai enjoar da minha cara no Terça Livre essa semana. É a terceira vez que eu tô aparecendo nesse programa, nesse canal. Quero receber com muita honra o professor Miguel e a professora Paula. É uma honra estar com vocês. Boa noite, Paula. Tá travando mesmo. Boa noite, tudo bem? Tudo. Boa noite, professor Miguel. Boa noite, tudo bem, Laísa? Olha, só uma observação inicial. Eu sou apenas advogado. Eu ia perguntar, justamente, professor ou doutora ficava na Não, me chama de Miguel mesmo, mas eu não sou professor, eu sou apenas advogado. Então tá, ó, eu sugiro começar pela professora Paula, para ela dar uma resumida aí naquela história cabulosa que rolou, né? Que eles sempre falam de... Como é que é, né? Não é opressão. Qual que é o termo mesmo que eles usam para militarismo? É autoritarismo, fascismo. Né? Então, a professora Paula sentiu aqui o autoritarismo da democracia de esquerda, né? Como que foi? Conta pra gente esse causo. Bom, como eu te disse ali no vídeo, né? Eu tive uma conversa, a orientadora falou que ia ter uma palestra, algum tempo antes eu tinha visto que tinha um aplicativo da prefeitura, o Canoas Diversidade, ele está à disposição para quem quiser baixar na Play Store, é de graça, Canoas Diversidade, o nome do aplicativo. E eu li aquelas coisas que eu falei no vídeo do aplicativo, então quando eu fiquei sabendo que ia ter a palestra, eu perguntei quais seriam os assuntos, né, e exigi que fosse avisado os pais, senão eu mesma ia fazer. Eu falei, se não for avisado os pais, quem vai avisar sou eu, porque o pai deixou ele na escola para ter aula de educação física, vai dar outra aula e nem vai avisar o pai? Como assim, né? E daí passou na segunda-feira, quando eu estava dando aula de manhã, entregaram um bilhete na minha sala, de uma intranet que eu tinha recebido, pedindo para que eu comparecesse na Secretaria da Educação. Eu questionei a Secretaria da Educação, quis saber o que era, eles me enrolaram, disseram qualquer coisa, eu falei que eu não ia ir, porque eu tinha uma avaliação com os meus alunos naquele dia. E daí a diretora me chamou na sala dela com a ata pronta e simplesmente disse que eu tinha problemas de relacionamento e que eu não podia mais ficar ali na escola. Daí eu fui, conversei com o secretário da Educação pessoalmente, falei tudo para ele, não adiantou. Depois eu tive a reunião e finalmente eu fui transferida, né? Me tiraram da escola, eu não queria sair da escola. E depois eu também fiquei sabendo que a diretora passou de sala em sala dizendo para os alunos que eu tinha saído por vontade própria, né? Aí imagina como é que os alunos ficaram. Por isso que eu resolvi gravar o vídeo, porque era a única maneira que eu tinha de chegar nos alunos e principalmente nos pais dos meus alunos. E graças a Deus eu consegui, né? Eu tenho recebido muitas manifestações de apoio, eu agradeço, pessoal, muito obrigada. Resumidamente, a história foi essa. Gravar esse vídeo foi muito importante. Agora, é aquela coisa, é a treta da feminazi, né? Reclama da discriminação, mas discrimina quem discorda, né? Exatamente. Não, isso aí é da esquerda. Eu só dou risada, porque isso daí é da esquerda total, né? Mas tudo bem. Feminazi, quando a gente fala que a gente quer ser dona de casa e cuidar
Os filhos? Não pode! Não, você tá sendo machista, você tá sendo coagida por um homem. Enfim, o assunto não é esse, mas eu fico putaça com isso. Mas tudo bem, vamos lá, continuar. Mas assim, o que me surpreendeu mais foi o ponto que daí depois que saiu o vídeo, combatendo a ideologia de gênero, sim, é óbvio que eu sabia o que ia ter na palestra, que ia ser uma doutrinação sutil, mas na verdade o ponto que eu quero chegar é assim, por que não mandaram? Eles não mandaram autorização para os pais. Os pais me procuraram, que ficaram sabendo da palestra pelo meu vídeo. E se não tem nada demais, eu não sou contra trabalhar a cultura de paz nas escolas. Eu trabalho a cultura de paz na minha aula todos os dias. Não é isso que eu estou questionando. Ele fez uma matéria num site dizendo que ele tem que trabalhar a cultura de paz, a fraternidade, a igualdade. Eu trabalho isso na minha sala de aula quando eu separo briga dos meus alunos e coloco eles dois para sentarem, conversarem, se entenderem. É assim que eu trabalho cultura de paz. Não é uma palestra isolada de uma pessoa que até agora não foi dita qual é a formação que ele tem. Eu não sei qual é a formação que esse palestrante tem. Também nessa reportagem saiu que ele disse que vai me processar, que tem recebido ameaças por causa do meu vídeo. Então, também quero esclarecer, gente, eu não sou da igreja, eu não sou santa, eu não tenho nada contra negros, brancos, homossexuais, heterossexuais. Se alguém agrediu algum homossexual, eu sou contra a violência, no modo geral. A única coisa que eu quis naquele momento foi que se avisasse a família dos meus alunos. Aí me pergunta assim, qual tipo de família? A dos meus alunos. Não interessa qual é a família deles, se é duas mães, dois pais, um pai, uma mãe, não importa. A pessoa que se preocupa com aquela criança tem que ser avisada do que vai acontecer dentro da escola. Esse é um ponto que eu queria deixar esclarecido, né? Sim. É sempre bom dar uma esclarecida, né? No que pega aqui. Agora, Miguel, boa noite. Boa noite, Éder. Então, Miguel, agora, como que fica nessa situação? Esse pessoal tá passando por cima de uma determinação de lei, porque isso foi votado e não passou. A população não quer esse tipo de coisa, esse tipo de absurdo. Eles não estão informando os pais, quer dizer, eles estão fazendo tudo na surdina. Legalmente, como que fica essa situação? Olha, são dois aspectos, né? Um aspecto é o direito dos pais sobre a educação moral dos filhos. E esse aspecto foi o que a Paula acabou de enfatizar, que era só uma questão, ela só estava exigindo que os pais fossem cientificados e autorizassem os filhos a participar daquela atividade, ou seja, a assistir àquela palestra. Como aquela palestra trataria, já anunciadamente, já se sabia que ela ia tratar de questões que dizem respeito à orientação sexual e a questões de gênero, esses assuntos são assuntos que ferem a autoridade moral dos pais sobre os seus filhos, que são assuntos que dizem respeito à moralidade sexual, à moral sexual. Portanto, invade o campo da autoridade dos pais sobre os filhos. Nada mais lógico do que os pais autorizarem, ou serem chamados a autorizar a participação dos seus filhos numa atividade como essa. E foi apenas isso que a Paula fez. A Paula agiu em estrita obediência a essa regra da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que exige, que reconhece expressamente aos pais o direito a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Então a Paula agiu em estrita obediência a esse princípio. Não é? O outro aspecto diz respeito à possibilidade de uma escola pública, como é a escola onde a Paula leciona, promover valores morais que possam estar em conflito com os valores morais de uma determinada crença religiosa, de uma determinada religião. Como vocês sabem, as religiões, pelo menos as mais importantes, têm a sua moral, têm a sua moralidade. É o caso da religião cristã, que é a religião da maior parte da população. Né? A religião cristã possui a sua moralidade, sua moral, especialmente a sua moral sexual.
É óbvio que as questões de gênero, a abordagem das questões de gênero, do modo como vem sendo feita, ela atinge a moral cristã. Toda a moral cristã se baseia na diferença biológica de sexos. Se você chega e diz que essa diferença não existe e que o que caracteriza o desenvolvimento da personalidade do indivíduo, do ponto de vista da sua sexualidade, é a cultura e não a biologia, é óbvio que isso se choca de frente com a moral sexual do cristianismo. Portanto, eu pergunto, um Estado laico, um Estado que a Constituição diz que tem que ser laico, pode usar a sua máquina, o seu sistema de ensino, para promover uma moralidade que seja hostil à moralidade de uma determinada religião? Eu acho que a resposta só pode ser não. Porque se o Estado fizer isso, ele vai estar. Se o Estado perseguir a moralidade, for hostil à moralidade de uma religião, ele estará perseguindo essa religião. Então resumindo aqui. Primeiro, o Estado não podia, a escola não podia tratar desses assuntos. Não podia e não pode tratar desses assuntos, porque se ela fizer isso, ela ofende o princípio da laicidade do Estado. Segundo, mesmo que ela pudesse fazer isso, ela teria que obter a autorização dos pais. Entendeu? Então, a escola agiu de maneira duplamente ilegal. O que a Paula tentou fazer foi diminuir o dano. Porque uma parte do dano ela já não podia evitar. Mas então, pelo menos, que os pais sejam chamados, cientificados, notificados, talvez, a autorizar a participação dos seus filhos nesse evento. A escola, eu me lembro que a Paula disse isso, não sei se eu não estou enganado, se eu estiver enganado, a Paula me corrige. A diretora disse que os pais já haviam autorizado a participação, não é isso, Paula? Como é que foi? Porque daí eu falei da autorização dos pais e foi dito assim, mas os pais já assinaram no início do ano uma autorização para que eles assistam palestras a respeito de saúde. Aí mas eu quero que se mande uma autorização com o nome e a formação do palestrante e todos os assuntos que vocês vão tratar. Ai, Paula, mas também tudo tu quer, sabe? Tu quer ver a autorização? Sim, quero ver a autorização. Não me mostraram a autorização e não fizeram, simplesmente não fizeram. E me expulsaram porque provavelmente se eu estivesse na palestra eu não ia deixar fazer as coisas que eu fiquei sabendo que aconteceram lá dentro. Quer dizer, é óbvio que essa autorização para assistir palestras sobre saúde não vale nada, não vale absolutamente nada. Escreve saúde no Google e vê quantas ocorrências aparecem. Tudo cabe dentro de saúde, não é verdade? Aliás, o tema da saúde é um dos que mais se prestado a esse tipo de abusos. Então eles colocam, por exemplo, sexualidade. Cabe tudo dentro de sexualidade. Os alunos têm que ter noções de sexualidade, a escola tem que dar noções sobre sexualidade aos alunos? Eu acho que sim, mas depende do quê? Depende do método. Porque o nosso cérebro, ele tem método do conteúdo. Nosso cérebro, ele funciona, por exemplo, assim, se eu disser para ti, não pensa numa garrafa d'água, vai pensar numa garrafa d'água, né? Então, se o problema é gravidez na adolescência, essas coisas, que lá na escola não tem nenhuma aluna grávida, nunca teve nenhum caso de agressão a homossexual ou a negro, nada do tipo. Mas então, se o problema é a gravidez na adolescência, é porque elas estão entrando na vida sexual precocemente, elas estão fazendo sexo, e daí tu vai combater isso falando de sexo. É totalmente contraditório. Eu questiono esse método, claro que eu questiono. Tem outras formas de fazer isso. Então, só fazendo aqui uma breve síntese dos aspectos jurídicos, né, dessa questão. A Paula agiu, repito, em estrita obediência ao que diz a lei, né? Mas ela não podia fazer, ela chegou até onde ela podia. Exigir, não, então peraí, vai ser na minha aula que vão fazer isso? É na minha aula, então eu tenho obrigação de pedir aos pais, de buscar que os pais sejam cientificados e autorizem essa atividade. Se ela não estivesse na escola, evidentemente, ela não teria essa obrigação, mas estando lá, ela tinha e cumpriu essa obrigação. Quem desrespeitou a lei nesse caso foi a escola. Pois é, não, inclusive, né, os parabéns à professora Paula, Obrigada. Porque isso sim é cidadania. Né? Não é esse papo furado que falam por aí que é você ir votar, você ter um RG que você é um cidadão. Não, cidadania é isso, sabe? É cumprir o seu papel. Só finalizando, então, essa parte, Miguel, o que um pai de aluno, uma mãe de aluno pode fazer
numa situação dessa, que souber que está ocorrendo isso, enfim, meios legais, tem alguma coisa que possa ser feita? Certamente que tem. Se os pais sentirem que foram prejudicados e que sofreram algum tipo de dano moral em razão dessa atividade desenvolvida pela escola, eles podem processar os responsáveis por essa atividade, a começar pela diretora, se foi ela que autorizou. Se foi o secretário, então será o secretário, a processar por danos morais. Então, como se trata de uma atividade ilícita, e por essas razões que eu enumerei, tanto pelo fato de violar o princípio da laicidade do Estado, como pelo fato de não exigirem a autorização dos pais, então, por essas duas razões, os pais têm direito de processar os responsáveis por essa atividade. Processar judicialmente, pedir a condenação deles ao pagamento de indenização por dano moral. Perfeito. A propósito, o prazo de prescrição para o ajuizamento de uma ação como essa é de 3 anos. Então os pais podem pensar à vontade, eles recolham as provas que forem necessárias para isso, os testemunhos de quem assistiu, os depoimentos de quem assistiu à palestra, para saber o que é que foi veiculado nessa palestra, que tipo de conteúdo foi exposto aos presentes, se eram maiores de idade, se eram menores de idade. Os pais têm muito tempo para se preparar, para montar uma bela petição inicial e ajuizar uma ação de reparação de danos morais, se for o caso, contra os responsáveis por esse evento. Tá. Considerando o seguinte, hein? Se eram 50 alunos, potencialmente são 50 ações de reparação de dano moral. Então é uma brincadeira que pode sair bastante. É uma brincadeira que pode custar caro para os responsáveis. Geralmente escola pública, eu lembro de quando eu estudava, geralmente é uns 35 por turma, brincando assim. Lá é menos. Lá é menos, porque é uma escola que ela tem uma característica diferente, sabe? São turmas menores, ela é do lado da base aérea de Canoas, então lá tem muito filho de militar, empresário, pessoal da igreja, sabe? E por isso eu acho até que eles não queriam mandar. Que deve ter achado disso, hein, dessa palhaçada. Né? Eles já sabiam qual que ia ser a resposta dos pais, né? Exatamente. Já estava na cara, então. Então lá tem uma média de 25 alunos por turma, vai. Muitas vezes, né, existe um discurso de que os pais não participam, mas eles mesmos não querem essa participação, não é verdade? Exatamente. Quer dizer, eles se aproveitam dessa suposta omissão dos pais para justamente promover conteúdos que se chocam com os valores morais dos pais. Diga-se de passagem, os parâmetros curriculares nacionais, que de certa maneira orientam o currículo das escolas, não se referem a palavra convicções, convicção não aparece nos parâmetros curriculares. Em compensação, aparece tabu e preconceito. Quer dizer, é o modo como o nosso Estado laico se refere às convicções e às crenças das famílias. Eles chamam isso de tabu e de preconceito, e diz que tem que derrubar. Vejam o desrespeito desse Estado laico em relação às crenças das famílias, aos valores morais das famílias. Que Estado laico é esse? E o pior é que esses parâmetros curriculares nacionais não foram feitos pelos representantes do povo, foram feitos por burocratas do Ministério da Educação. Ou seja, são absolutamente ilegítimos e usurpam a autoridade moral dos pais. Essa maneira de se referir às crenças e às convicções das famílias é um abuso, é inaceitável que um Estado laico se refira dessa maneira às crenças dos cidadãos. Por que fazem isso? Qual é o interesse que tem por trás disso? Por autoritarismo, enfim, pode name it. Eles estão fazendo uma revolução cultural gramsciana total na escola. Exatamente. É isso que eles estão fazendo. Eles estão doutrinando as crianças, eles estão criando uma massa de gado, e eu todo dia eu vejo isso na aula.
os meus alunos são inteligentes, como que eles não aprendem? E ninguém nunca questiona a eficácia do método. Pelo amor de Deus, professores do Brasil, acordem. Não está dando certo esse método Paulo Freire, pelo amor de Deus. Por favor. Nunca. Você já viu alguma coisa de esquerda dar certo? Alguém aí já viu? Tá? Queridos telespectadores, ouvintes, tá? Quem já viu alguma coisa de esquerda dar certo, eu quero que me conte aqui, tá? Algum país de esquerda que deu certo, enfim. Mas eu acho muito importante levantar essa questão, porque tem o pessoal que já conhece a estratégia, né? Mas assim, para isso chegar aí no pessoal que ainda não está familiarizado, né? Isso é mais um império do politicamente correto. O que é o politicamente correto? É a criminalização da opinião, tá? Coisa que a esquerda sempre fez, tá? A criação da novilíngua, quer dizer, uma criação de uma massa bovina, é um processo de idiotização coletiva, e que tem um objetivo também de destruir a cultura ocidental. Eles colocam... Para implantar esse projeto de poder de esquerda mesmo, né? Sim, eles colocam um objetivo que nunca é o objetivo deles. Eles falam, vamos trabalhar a paz mundial. Como? Com balão de camisinha, pelo amor de Deus, né? Pois é. Não tem nada. Quer dizer, antes, lá no tempo do Che Guevara, fuzilava e pronto, né? O negócio do Che Guevara era fuzilar, sabe? Por isso que esquerda é coisa de psicopata, tá? Só tem psicopata nesse negócio. Então, esse pessoal das antigas aí, pelo menos era mais macho, porque chegava lá, fusilamos e continuaremos a fuzilar, não? Era assim o negócio, antigamente. Então os caras saíam matando todo mundo, os caras matavam gay, os caras matavam negros, os caras matavam quem fosse contra o sistema. Hoje não, hoje mudou o discurso, hoje é um mimimi, né? Hoje é um mimimi. Então hoje eles induzem a uma inquisição social para que você tenha a sua opinião criminalizada se você for contra essa imbecilidade politicamente correta. Ô Laísa, você que está aí com 16 anos, você já entrou na faculdade? 16 não, 19. 19. Já entrei. Com carinho de 15. Saindo já. Obrigada. E como que tá lá? Você tá sofrendo muito? A galera tá falando muita besteira lá? Nossa! Tá viajando muito da maionese? Não, é semestre passado... A juventude tá transviada? Nossa senhora. Sério, o semestre passado foi eu mandei alguns trechos dos meus trabalhos, eu achei que iam me expulsar do Terça Livre. Porque tava difícil a situação. É complicado. Eu tive que ler Paulo Freire em nutrição, não me pergunte por quê. Tive que ler, né? Nutrição. Eu vou olhar pro meu paciente. É pra você aprender a comer alfafa. Eu vou olhar pro meu paciente que tá obeso, que tá num processo de obesidade, vou olhar pra ele e vou dizer assim, a forma que forma, reforma, a forma de criar, forma... Tanto pergunta pra ele o que ele acha da obesidade, é assim que se faz. Ele tem que tecer uma crítica sobre a obesidade. Sim, né? Eu preciso tratar o meu paciente sem dizer o que ele tem que fazer. Isso porque senão vai estar oprimindo ele. Você não pode dizer que ele está doente, senão você vai oprimir. Eu não posso pedir para ele reduzir um pouquinho a alimentação dele de algumas coisas e outras, porque eu vou estar oprimindo ele. E eu vou deixar ele triste. Vai estar impondo a sua cultura burguesa. Vai ser traumático. Nossa, né? Pois como eles falam do olho azul lá, que eu não lembro agora, vou me ferrar mais uma vez, né? É mesmo, nazista. Pois é, nossa, vou me ferrar. Mas não vai falar se você falar que vai ter que comer menos chocolate, de fato, é traumático, né? É uma experiência vai traumatizar. Não, gente, mas é complicado. O mais difícil... Você precisa de mais amor, Laísa, ó. Aperta 13 e lacra. Tá? O mais difícil é que eu tive aulas que eram literalmente uma deusificação do Luiz Inácio Lula da Silva, gente.
Sério. Eu tive aulas que era colocar ele num pedestal, assim, eu olhei assim... E daí eu só ficava olhando pra minha professora e rindo, né? Ela nem olhava muito pra minha cara, porque ela sabia que eu ia acabar falando. Mas tem gente que acredita em Lula, tem gente que acredita em Che Guevara, que nem aquela professora Marley. Vocês viram lá, a professora Marley, aqui presidente da CUT, aqui do Sindicato dos Professores, aqui do Paraná, que peguei ela de jeito, lá na Assembleia lá. Você gosta do Che Guevara, né? Ela gosta de mim, eu não gostava de gay, não, né? Não, o que é mais fantástico é que o Jean Willis tem uma foto com fazendo uma referência ao Che Guevara. Che Guevara. Cara, como pode ser tão anta, cara? Você não sabe que ele matava homossexuais? Não, ele não sabe. Eles não leem. Não, é muita escravização. Ô Miguel Najib, diga uma coisa, você que é um bom entendedor, um bom conhecedor de Paulo Freire, essa última frase da Dilma, de não temos meta e quando atingimos a meta, dobraremos a meta. Isso é um negócio meio Paulo Freire, não é? Raciocínio meio Paulo Freire, né? Acho que a Dilma é bem Paulo Freire, né? Bem freiriana. Eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria. A única pessoa que Paulo Freire alfabetizou foi a Dilma. Ela é alfabetizada? É um grito, mata, o outro grito espola, né? Mas evoluiu, então, se ela é alfabetizada, ou esse não era, né? Mas foi pelo Paulo Freire, então dá na mesma. É como se não tivesse sido. Outro dia, um seguidor do Paulo Freire deu uma entrevista na BBC Brasil, uma coisa assim, dizendo que eles ainda não... realmente, o cara era apaixonado pelo Paulo Freire. Um senhor já, ele diz assim, que eles estão lutando até hoje para ver se conseguem trazer o Paulo Freire, levar o Paulo Freire para dentro das universidades, que até hoje eles não conseguiram. E aí, Elaísa, o que você diz disso? O cara eles não conseguiram. Vou ver se eu Imagina acho quando eles conseguissem, pelo amor de Deus. É só olhar o programa de qualquer concurso para professor que tu vai ver que vai estar lá pedagogia da autonomia, pedagogia do oprimido, qualquer concurso. Como é que pode o cara dizer um negócio desse? É incrível, né? É que eles pegam umas imbecilidades que estão escritas no meio das pedagogias do Paulo Freire, que eu acredito que até agora eu não descobri nenhuma, e eles falam, não, mas ele tem razão. Gente, é óbvio, sabe? Tem coisas que ele fala dentro do livro, que é óbvio. Quando ele consegue ter alguma conexão na frase que ele faz, né? O título da matéria na BBC, o título da matéria nessa reportagem da BBC é Brasil nunca aplicou Paulo Freire. Vejam só a que ponto de alienação esse indivíduo chega. Quer dizer, onde é que ele vive? Em que planeta esse cara vive? Eu estou abrindo a reportagem aqui para falar o nome dele. Brasil nunca aplicou Paulo Freire. Tá bom, entendi. O patrono da educação brasileira, então, não merece esse título, né? Em uma redação que eu tive que escrever do Paulo Freire, eu justamente coloquei isso. Se a educação brasileira tá um verdadeiro lixo, eu não falei com essas palavras, né? E olha o patrono. Olha o patrono, eu acho que tem merecido. Não, claro, com certeza. Previsível, né? E depois o professor não sabe por que os alunos estão fazendo o que querem em sala de aula. Aí tu vai lá na pedagogia do oprimido e ele prega que as relações dentro da sala de aula têm que ser horizontais. Horizontais. Quem manda na minha sala de aula sou eu sou professora, eu sei que eu estou fazendo, a minha aula vai ser divertida, eu vou brincar com os meus alunos, mas quem vai dizer o que vai acontecer dentro da aula é o professor, pelo amor de Deus. Não tem que ter alguma ordem, minimamente alguma ordem. Se deixar as crianças lá sozinhas, mediatizadas pelo ambiente, elas vão se matar. Não tem, elas vão derrubar a classe, vão correr, vão colar chiclete no cabelo da outra. É isso que uma criança faz. Que uma criança faz. Não pode esperar de uma criança uma atitude de um adulto. Por isso que ela vai para a escola, porque tem que ter um professor responsável por ela. Nossa, Gracinha, se eu tivesse estudado nesse método Paulo Freire, cara, eu tinha tocado horror, velho. Mas é o que eles fazem. Terror, cara.
É o que eles fazem. E outra coisa que eu vejo bem na prática, assim, que eu me apavorei quando eu entrei na escola, por exemplo, menino bate em menina normal. Agora que eu tô lendo e que eu entendo, inclusive as questões essas de gênero, é óbvio, para eles é igual, não tem diferença entre homem e mulher. Na cabeça deles faz todo sentido isso. É na prática que eu vejo, entendeu? É por isso falou de gênero. Eu vejo na prática que esse negócio de gênero tá errado. Eu ensino para os meus alunos que as meninas são damas, são donzelas, são princesas e que os homens são guerreiros. Olha que incrível isso, muito legal. Não, mas Paula, deixa eu te avisar uma coisa. Daqui a pouco as feministas vão olhar pra sua cara e vão dizer assim, não, você tá oprimindo, porque a mulher não... Claro. Estou oprimindo muito os meus alunos. Eu estou oprimindo eles com aulas de educação física diariamente. Eu ensino eles coisas horríveis. Por exemplo, eu ensino eles a jogar vôlei, eu ensino eles a pular corda, correr. Isso é uma opressão tremenda. Os meus alunos são super oprimidos e eu vou continuar oprimindo eles enquanto eu for professora. E mais de qualquer coisa, você vai aprendendo eles, ensinando eles a se tornar gente. Gente, exatamente. O que falta, né, por parte de muitos professores. E eu vejo que isso é o desespero de muitos pais quando pensam em colocar. Porque muitas vezes eles não vão encontrar uma professora como você na sala de aula, né? Aí começa tudo aquilo que o professor Miguel já fala. O Miguel fala. Tô confundindo já. Doutor Miguel. Fala, e o que você falou também durante o Hangout, essa lavagem cerebral e retirando a família, né? Se você for pensar... Não! Os filhos estão indo cada vez mais cedo para a escola, certo? 4 anos 6 agora. meses? 6 meses já tá indo para creche. Beleza, não entendo de muita coisa, tá? Mas agora reduziu um pouquinho, começou o primeiro ano com 6 anos, 6 anos é o primeiro ano, mas a partir de agora as crianças, a partir de 4 anos, elas têm, o Estado obriga o pai a matricular, a partir dos 4 anos. Cada vez mais cedo, né? Claro, cada vez mais cedo. Já sabemos porque. A gente sabe que não é porque o Estado é bonzinho e que o Estado quer cuidar dos seus filhos. Não, com certeza não. Acho que uma ótima dica que a gente estava conversando um pouco antes de começar o Hangout é o livro Maquiavel Pedagogo. Né? Todo educador, pelo amor de Deus, leia Maquiavel Pedagogo, Sociedade Sem Escolas. Tem muito livro que não é do Paulo Freire. Existem livros que falam sobre educação e não foi o Paulo Freire que escreveu. Leiam, por favor. Mas então, eu gostaria de fazer uma pergunta, Éder. Eu já tomei meio conta do Hangout, mas tudo bem? É teu. É melhor assim, Laísa. Então, a gente sabe que o senhor, eu não sei, é fundador do Escola Sem Partido? Sim. O fundador, sim. Então, fala um pouco pra gente, eu sei que seria necessário um Hangout todo especial para o Escola Sem Partido, e até fica o convite para o senhor vir ao Terça Livre e falar um pouco sobre isso, mas como que funciona, né? Qual que é o objetivo do Escola Sem Partido? Resumidamente, o que ele poderia, qual que são as propostas e tudo mais, só para dar um gostinho assim para o pessoal, para conhecer um pouquinho. Tá. O Escola Sem Partido ele existe desde 2004. Ele tem 2 objetivos. Primeiro, combater a doutrinação política e ideológica nas escolas. E o segundo, combater a usurpação do direito dos pais sobre a educação moral dos seus filhos. Esses 2 objetivos estão inteiramente amparados na lei. A gente não faz nada que não esteja baseado na lei. Em primeiro lugar, a doutrinação política e ideológica em sala de aula é ilegal, é uma prática ilegal. O professor não tem direito de se aproveitar da presença obrigatória dos alunos na sala de aula para promover as suas próprias convicções, as suas próprias preferências políticas e ideológicas. Ao mesmo tempo, ele não tem direito de se aproveitar do fato dos pais serem obrigados a mandar seus filhos para a escola para promover em sala de aula valores morais que possam estar em conflito com as convicções morais dos pais dos alunos. Essas 2 bandeiras do Escola Sem Partido, como eu disse, têm fundamento na Constituição Federal e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A Convenção Americana, o artigo 12, inciso 4º dessa convenção, em primeiro lugar, a convenção no Brasil está acima da lei.
Ela só está abaixo da Constituição Federal. A Convenção Americana diz que os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Bom, se os pais têm esse direito, se a lei reconhece esse direito aos pais, nenhum professor, nenhuma escola, nenhum governo pode usar a sala de aula para usurpar esse direito dos pais. Se o pai diz A, a escola não pode dizer B. Né? E não importa quais sejam essas convicções morais. A Convenção Americana não diz quais são, ela simplesmente diz, tem que respeitar, sejam elas quais forem. Então, se você tem, por exemplo, um pai liberal, ele tem todo o direito de impedir que um professor conservador utilize a sala de aula para promover valores conservadores. E vice-versa. Um pai conservador tem todo o direito de impedir que um professor liberal utilize a sala de aula para promover valores, conceitos, concepções morais liberais. Então, isto significa apenas respeito ao direito dos pais. O Escola Sem Partido, muitas vezes é acusado de ser conservador, não é conservador coisíssima nenhuma, porque a gente não defende nenhuma pauta de valores morais. O que a gente defende é o que está escrito na lei. E a lei não faz juízo de valor. A lei respeita o direito dos pais. Do contrário, o Estado seria um Estado totalitário. O Estado não pode baixar uma pauta de valores que seja obrigatória para as pessoas. O Estado tem direito de dizer o seguinte, matar é crime. O Estado tem direito de prender as pessoas porque elas violam a lei. Mas não tem direito de doutrinar as pessoas para que elas aplaudam o que diz a lei. Evidentemente, matar não é apenas um crime, é também uma infração moral gravíssima. Uma violação à moral muito grave. Agora, o Estado se limita a dizer o que pode e o que não pode fazer, mas não vai querer convencer ninguém, não vai querer doutrinar ninguém, fazer a cabeça de ninguém, para que as pessoas achem lindo, por exemplo, pagar imposto. A pessoa é obrigada a pagar imposto, ponto final. Se não pagar, vai preso. Agora, querer convencer as pessoas de que é bonito pagar imposto, sair alto lá, não pode. Isso não pode. O Estado não faz doutrinação. O Estado é feito... Porque se fizer, o Éder e Paula e Laísa, o Estado vai virar padre. O funcionário público, o burocrata, vai fazer papel de padre. Quem faz pregação moral é padre, não é funcionário público. Imagina só que porre se a gente tivesse que escutar de um funcionário público um sermão, uma pregação moral. E não é isso que fazem boa parte dos professores hoje em dia? Pregação moral em sala de aula? A moral laica, a suposta moral estatal, que nem do Estado é, porque o Estado, falando pela boca dos seus representantes legais, que é o Congresso Nacional, jamais baixou uma pauta de valores morais. Jamais. O Congresso Nacional diz o que pode e o que não pode, mas nunca quis obrigar as pessoas a se comportar de uma determinada maneira, tendo em vista motivos de natureza moral. Então, agora, os funcionários públicos acham que podem fazer isso. Os professores acham que podem fazer isso. É o fim da picada. É uma usurpação horrível. É como se nós tivéssemos que viver agora debaixo de um clero estatal. Na verdade, eles são um novo clero estatal, esses funcionários públicos, que querem dizer para a gente, querem obrigar a gente a aceitar o politicamente correto, a aceitar essas ideias absurdas da ideologia de gênero, que não são ideias científicas, hein? Não são ideias científicas, são ideias morais. São ideias morais, eles estão empurrando uma moralidade para baixo das nossas gargantas. Estão nos obrigando a aceitar a moralidade deles, não é a moralidade do Estado. Porque isso nunca passou pelo parlamento brasileiro. Então, que direito essas pessoas acham que têm? São usurpadores do poder do Estado. Eles estão se valendo dos seus cargos e da máquina do Estado para fazer proselitismo moral barato, e em violação ao direito das famílias. Então, Laísa, eu às vezes me entusiasmo um pouco quando eu falo desse assunto. Então, esses são os dois objetivos do Escola Sem Partido. E para promover esses valores, ou melhor, os valores da neutralidade e o da abstenção do Estado em matéria de moral, nós elaboramos um anteprojeto de lei. Isso foi a maior sacada que nós tivemos até hoje, graças a Deus. Graças a Deus e ao Flávio Bolsonaro, que foi ele que deu a ideia para a gente, de um projeto de lei
sobre doutrinação nas escolas. O Flávio Bolsonaro é deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Sim. Em 2014, no ano passado, mais ou menos março do ano passado, maio, não me lembro bem, ele me ligou e disse assim: Miguel, eu quero apresentar aqui na Assembleia um projeto de lei contra a doutrinação nas escolas. Você podia me ajudar a fazer? Eu falei: meu Deus, que ideia genial, eu vou ajudá-lo sim. E aí eu preparei um anteprojeto para ele. Fiz uma minuta de lei e mandei para ele. Ele apresentou e eu peguei essa minuta de lei e coloquei no site, no Escola Sem Partido. E avisei as pessoas: olha, nós temos lá um projeto de lei que os vereadores e deputados estaduais podem se interessar por eles e apresentar nas suas respectivas casas legislativas, né? E isso começou a acontecer. Hoje, o nosso projeto de lei já está tramitando no Estado de São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Goiás, são 7 estados, agora não me lembro bem, em dezenas de municípios, quer dizer, eu já nem sei quantos municípios, inclusive em Curitiba, onde eu estive aí faz uns 2 meses mais ou menos, para uma audiência pública, né? Então é isso, e esse projeto de lei, ele na verdade, e é importante deixar isso bem claro, estou falando demais, mas eu termino já. Não, fica à vontade, fica à vontade. Fale. Esse projeto de lei, que está e vocês anotem o endereço, chama programaescolasempartido.org, tudo junto. Afinal, eu vou pôr embaixo também. Ah, legal. Então, nós criamos um site só para o projeto de lei, é um site separado do site do movimento. É só para o projeto de lei. Ainda está sendo construído esse site, mas a lei está lá. Esse nosso projeto de lei, ele não cria nenhuma regra que já não exista. Tudo o que ele diz já decorre da Constituição Federal ou da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então ele não, como se diz em direito, ele não inova no ordenamento jurídico, exceto num único ponto. Ele obriga as escolas públicas e particulares a colocar em cada sala de aula do ensino fundamental e do ensino médio um cartaz com os deveres do professor. E entre esses deveres, por exemplo, são 6 deveres. O primeiro deles diz assim: o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos com o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela corrente política, ideológica ou partidária. Segundo dever, o professor não favorecerá, não prejudicará e não constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. Terceiro dever, o professor não fará propaganda política, ideológica, político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Quinto dever, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Sexto dever, aliás, quinto, perdi a conta, agora é bom. Aí tem outro dever que diz assim: o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. E o último dever diz basicamente isso: o professor não permitirá que terceiros façam na sala de aula aquilo que ele não pode fazer. Não é? Então, tudo isso, todas essas regras já existem. Não nessa redação, mas elas decorrem da Constituição Federal e decorrem também da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então, elas simplesmente contextualizam para o ambiente da sala de aula a liberdade de consciência do aluno, que está prevista na Constituição, o princípio da neutralidade política e ideológica do Estado, que está previsto na Constituição, o princípio da laicidade do Estado, que está previsto na Constituição, e o direito dos pais sobre a educação dos filhos, que está previsto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então, a única inovação que o projeto traz para o ordenamento jurídico é essa obrigação das escolas. As escolas têm que colocar na sala de aula os deveres do professor. Para que a escola tem que fazer isso? Por uma razão muito simples: para informar aos estudantes
educar e informar os estudantes sobre o direito que eles têm de não ser doutrinados pelos seus professores. E isto, e aqui eu termino a minha exposição, e isto é uma questão de estrita cidadania. Cidadania consiste em conhecer os próprios direitos para poder exercê-los. Ninguém exerce direitos se não sabe que os tem. Então, esse é o ponto, essa é a finalidade do nosso projeto de lei. E eu desafio qualquer pessoa a provar que esse projeto, a demonstrar que esse projeto é inconstitucional. Olha, hashtag pronto falei. Olha, até deixar registrado aqui já, Miguel. Eu quero te passar uns materiais, inclusive, tá? Do Sindicato dos Professores do Paraná. Da Associação dos Professores do Paraná. APP. Eles aprontaram aquela né? Aqui. Eu posso dizer que eu fui o único do estado que comprou briga com eles. Depois que daí esses tucanos que são devagar, tá? Mas são devagar esses tucanos, cara, mas me dá uma raiva, cara. Porque, sabe, caíram assim, cara. Caíram na arapuca dos esquerdistas lá, né? E depois que o Beto Richa veio falar as coisas que o Renato Azevedo, a gente tava falando. Mas, enfim, nessa briga que eu comprei com essa putada toda, tá? Não tem menina aí, mas vou falar. Que, senão fica engasgado, mas é uma putada mesmo, tá? Eu recolhi alguns materiais bem bizarros, que eu nem soltei ainda. Eu vou jogar esse material aí pro doutor Miguel Najib, tá? Coisas assim de prática nazista, assim, sabe? Bizarrices, e gente achando que tá fazendo muito bem, que tá fazendo um bem pra humanidade. Paula, conta pra gente esses negócios aí, que estão falando, aquela coisa lá de brincadeira com camisinha. Eu até ia pedir, porque perguntaram, eu fui olhar agora embaixo no vídeo do Terça Livre, perguntaram quem é Fábulo Rosa, né? Quem que é a pessoa que... o secretário de educação? Tá, eu explico. É assim, ó. O Fábulo Rosa eu não conheço. Eu não tenho nada contra se alguém agrediu, porque ele disse que foi agredido, que recebeu mensagens. Se foi em meu nome, eu vou na polícia junto com ele, ajudo a registrar queixa, sou contra qualquer tipo de violência, tá? Mas é que a única formação que me disseram dele é que ele é da Coordenadoria da Diversidade. Até onde eu sei, ser da Coordenadoria da Diversidade não habilita ninguém a falar de sexo com adolescente. Se tiver outra formação, por favor, né? Até agora não me disseram. Mas foi um depoimento de uma aluna minha, deixa eu achar eu não vou falar o nome dela, tá? Isso é falta de louça para lavar, sabe? Se Fábulo... Eu não sei. Vai lavar uma louça. Não sei quem ele é. Aí, eu sei que você aluna... também, mas vá lavar a louça. Essa minha aluna, ela diz, eu vou ler o depoimento que ela deixou no meu vídeo, quem quiser ver o depoimento tá lá, tirei do YouTube, tá? Sinceramente, vou falar que eu dou os parabéns para a minha professora, até porque sou uma aluna da escola que ela foi expulsa, para quem alguns comentários falou que ela falava, tô lendo como ela escreveu, tá, pessoal? Falou que ela falava sobre a religião dela na sala de aula, está muito enganado. Ela nunca falou sobre isso. Sobre a palestra, tenho para falar que me senti constrangida, até porque aconteceram brincadeiras inaceitáveis. Uma era uma camisinha cheia de ar que passava de mão em mão com uma música tocando. A música parava e eles faziam pra gente perguntas sobre sexo. Assim que eles querem promover a paz mundial. Eu questiono esse método. Ele falou que eu questiono mesmo. Eu quero saber se pai ou mãe que está em casa acha que tem, qual é a ligação que tem passar a camisinha de uma mão para outra. Não é assim que a gente vai conseguir acabar com esse problema. Se é que o problema existe, porque claro que tem problemas de jovens que filmam e tiram fotos, teve caso na escola, vários no município, né? Tem que ser feito um trabalho, eu concordo, tem que ser feito, mas não é assim, pega e faz uma palestra solta da aula,
não sei quem é o palestrante, vem qualquer pessoa. Não é assim. Vamos juntar os professores, vamos pensar como é que a gente pode fazer, vamos chamar a mãe, o pai e fazer um projeto legal. Agora sim, eu acho que não dá certo. Não, olha, quer falar de opressão e preconceito e mimimi? Cara, eu sofro preconceito todo dia, cara. Porque eu sou reaça, tá entendendo? Coxinha. Coxinha. Não, mas assim, tá, isso aí a gente leva na brincadeira, mas, pô, você veja, a gente é chamado de fascista, cara, tá? A gente é chamado de nazista. Tá? Que nem aquele vagabundo, aquele mau caráter, eu nem lembro quem que é, aquele jornalista pseudo-intelectual do Globo, que veio chamar o Movimento Brasil Livre de nazista. Falar que o Movimento Brasil Livre não gosta de nordestino, vai levar um processo agora, sabe? E tem que processar mesmo esse tipo de mau caráter, sabe? Esse tipo de coisa não dá pra deixar barato, não. Então agora ficam de frescura, ficam pagando de vítima, cara. Esse bando de otário, cara, por qualquer coisinha, cara. Vê se tem gente pagando de vítima aí, cara. Paula, você leu essa mensagem de uma aluna sua. Eu recebi, ano passado, no Escola Sem Partido, a mensagem de um pai que tem muito a ver, tem a ver com isso que você leu. Eu vou ler para vocês aqui, também para quem estiver ouvindo o programa. Esse pai nos escreveu a seguinte mensagem por e-mail. Senhores, preciso de uma orientação muito importante. Minha filha testemunhou uma aula da dita educação sexual, em novembro de 2014. Foi mandado no começo desse ano para a gente. Sem o consentimento dos pais. Minha filha, que tinha acabado de completar 12 anos, disse que tinha vontade de chorar, de fugir da sala de aula pelo grande constrangimento que a fizeram passar. A aula continha um pênis de plástico que era passado pela mão das alunas para aprenderem a colocar camisinha. Ensinaram a praticar sexo oral e anal. Enfurecido, fui até a escola para falar com a diretora, que informou ser obrigatório pela prefeitura. Veja como a prefeitura orienta os professores, hein? Que informou ser obrigatório pela prefeitura, o que é mentira. Obrigatório é não ensinar essas coisas, é não veicular esses conteúdos em sala de aula. Mas a diretora informou ser obrigatório pela prefeitura. E os agentes do posto de saúde eram profissionais preparados. Foi uma equipe do posto de saúde que foi lá. Eu falei sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos e ela fez pouco caso. Ela fez pouco caso de uma norma que está apenas abaixo da Constituição Federal e acima de todas as outras leis do país. E ela fez pouco caso. Procurei advogados. Infelizmente, eles disseram que o processo contra o município seria de grande demora para receber. Então não pegariam. Agora, em 25 de fevereiro de 2015, minha filha disse que a professora de ciências falou sobre penetração, sobre o homem quando goza dentro da vagina. Estou impotente. Não tenho condições de levar minha filha para outra escola agora. Crio meus filhos dentro de nossa doutrina religiosa. E mesmo sabendo das necessidades de aprender sobre as manifestações dos nossos organismos, tento planejar a descoberta dos pequenos através de etapas. Sei que é desnecessário apresentar essas coisas nessa idade. Porventura querem prepará-los para realizarem o ato sexual precocemente? Me ajudem no que puderem, por favor. Sou um pai desesperado, implorando para alguém que tenha um conhecimento mais amplo do que eu. Olha que coisa... É ou não é revoltante você ver um pai... Eu não entro, olha, eu repito, a gente não faz juízo de valor. Podia ser o contrário disso, entendeu? Podia ser um pai se queixando de um professor católico ou evangélico que estaria usando suas aulas para pregar, por exemplo, a favor da virgindade ou a favor do... Não interessa isso, não interessa. Os pais têm direito de educar os seus filhos. A escola deve instruí-los. A escola instrui, ensina, a família educa. É assim que tem que ser. Não é verdade? Do contrário, isso aqui vai se transformar num Estado totalitário. E os servidores públicos se transformarão num novo clero, em novos sacerdotes de um Estado como se fosse o Egito, o Antigo Egito. Será que é isso que eles querem? Será que essa gente não entende o que é Estado laico? Pelo amor de Deus.
Eu tenho um outro depoimento aqui também de um pai. Esse pai me autorizou a dizer o nome dele, tá? É o Sérgio Evandro Reynoso de Oliveira. E ele colocou assim, ó: se eu soubesse de tal palestra, jamais permitiria. Meus filhos não vão para a escola para participar deste tipo de discussão. Isso eu lhes ensino em casa, onde é lugar próprio para isso. A escola deve ensinar outras coisas. Então, é absurdo tu não dar o direito para o pai dele escolher se o filho dele vai ter uma aula de educação sexual ou educação física ou português. O pai não pode escolher. Entrou na escola e não é nem um professor. Os pais, alguns pais, numa boa intenção, vieram falar comigo, dizer que acham que tem que ter, né, educação sexual. Sim, mas quando eu falei que não era com o professor, todo mundo ficou estarrecido. Como assim? É com quem? Quem é que está trabalhando com essas crianças esse tema? Por favor, né? E tem mais um detalhe. Muitos pais acham que deve haver educação sexual. Agora, o que é que eles entendem por educação sexual? Pois é, o conceito deles é uma coisa totalmente diferente do que eu novamente aquela questão. Os pais autorizaram, deram uma autorização para que os filhos assistissem palestras sobre saúde. Mas que diabo é saúde? Que diabo é educação sexual? Sexo, meu Deus do céu. Sexo há uma infinidade de temas que cabem dentro desse guarda-chuva. Não é verdade? Olha só para vocês terem uma ideia. Eu sempre leio isso daqui, que é para as pessoas saberem o que é que está acontecendo dentro das salas de aula. Porque os pais não sabem o que está acontecendo nas salas de aula. Em Recife, no município de Recife, na rede municipal de ensino, em 2012, foi adotado um livro intitulado, isso para crianças de 7 a 10 anos de idade. O título do livro: Mamãe, Como Eu Nasci. E aí, esse livro tratava... Eu vou ler um trecho do livro, só para as pessoas saberem o tipo de assunto que é tratado sob essa rubrica de educação sexual. Os pais acham, eu não sei o que os pais pensam, mas eu duvido que eles estejam de acordo com o que eu vou ler agora. Vejam só, o livro diz o seguinte, para criança de 7 a 10 anos de idade. Abro aspas. Alguns meninos gostam de brincar com seu pênis. E algumas meninas com a sua vulva, porque é gostoso. As pessoas grandes, quer dizer, os pais dos alunos, dizem que isso vicia, ou tira a mão daí que isso é feio. Só sabem abrir a boca para proibir. Eles estão falando dos pais dos alunos. Só sabem abrir a boca para proibir. Mas a verdade é que essa brincadeira não causa nenhum problema. Você só tem que tomar cuidado para não sujar ou machucar, porque é um lugar muito sensível. Mas não esqueça, essa brincadeira, que dá uma cosquinha muito boa, não é para ser feita em qualquer lugar. É bom que você esteja num canto sem ninguém por perto. É isso que os pais, eu gostaria de saber se os pais que entendem que é necessário que os filhos sejam... recebam instrução sobre orientação, sobre sexualidade, se eles estariam de acordo que seus filhos de 7 a 10 anos de idade tivessem um livro como esse, tivessem que ler um livro como esse. Eu pergunto a esses pais, será que eles estariam de acordo com isso? Alguns, certamente sim, mas obviamente que não todos, ou talvez nem a maioria. E o direito da minoria tem que ser respeitado. Se dentro de uma sala de aula, que tem lá 40 alunos, o pai de um deles não quiser que o seu filho seja exposto a esse tipo de conteúdo, ele tem todo o direito. Então, se o Estado quer veicular esses assuntos dentro do sistema, por meio do sistema de ensino, então que crie uma disciplina facultativa. Que crie uma disciplina e coloque todo esse lixo lá dentro. E aí, lixo, eu estou fazendo um juízo moral. Entendeu? Mas coloque tudo isso lá dentro. E aí ensine. Aí os pais que quiserem matricular os seus filhos, matriculem. Agora, nem isto, e aí eu falo como advogado, nem isto o Estado tem direito de fazer. Porque ele deixaria, a não ser que o próprio parlamento estabelecesse quais seriam os temas, qual seria a temática dessa disciplina facultativa. Porque burocratas não têm direito de fazer isso. Funcionários públicos não têm direito de dizer o que milhões e milhões e milhões de crianças e jovens terão que aprender, serão obrigados a aprender nas escolas. Onde já se viu uma coisa dessas? Quer dizer, então, que os especialistas em educação do MEC, mais os especialistas em educação do Conselho Nacional de Educação, essas pessoas que não somam sequer 2 centenas,
vão dizer como é que milhões e milhões de brasileiros, crianças e jovens, o que essas pessoas serão obrigadas a aprender nas escolas? Que poder imenso é esse que nós estamos dando a essas pessoas? A esses especialistas em educação do MEC, que nada mais são do que funcionários públicos. Isso é inaceitável que eles tenham esse direito, e se Deus quiser, não terão por muito tempo. Amém. Ah, com certeza. Eu concordo em tudo que o doutor Miguel falou. Eu acho que falar de educação, desse projeto de educação, que é o que a gente tem no Brasil, é algo sem fim. E eu fico muito feliz de ter vocês dois aqui. A gente já está se encaminhando para uma hora de hangout, então eu peço para vocês que deem as suas palavras finais, então. E dizendo assim, gente, esse é um tema que a gente pode continuar aqui falando, e eu convido já o Dr. Miguel a vir a um hangout. Vou pedir para o Ítalo conversar com o senhor. Eu acho que é muito importante falar só sobre escola sem partido, porque é algo fantástico que precisa ser conhecido cada vez mais. Obrigado, eu terei o imenso prazer em voltar e participar do Terça Livre. Agora, eu só quero que as pessoas que estão ouvindo o programa reflitam um pouco sobre essa questão. Só uma observação sobre o poder de elaborar currículos. Este poder hoje é exercido na esfera federal por funcionários públicos. 1 centena, 2 centenas, 3 centenas de funcionários públicos. Eles realizam audiências públicas, fingindo que estão ouvindo a sociedade. Não é? Mas eles já têm tudo montado. São, sei lá, 2 ou 3 centenas de pessoas, como eu acabei de dizer. Que poder imenso é esse que nós estamos reconhecendo e outorgando a essas pessoas? O de decidir o que é que gerações e gerações de estudantes, milhões e milhões de indivíduos, crianças e jovens, serão obrigados a aprender nas escolas. Que poder imenso é esse que nós estamos outorgando a funcionários públicos? Então pensem sobre isso. Isso é um assunto que precisa ser discutido, a sociedade precisa debater este poder que está sendo outorgado a esses indivíduos. Professora Paula? Palavra, portanto, a Paula. Bom, eu agradeço muito o pessoal do Terça Livre, agradeço os pais, os alunos, nossa, muita gente. Se eu não respondi alguma mensagem, me desculpa, eu tentei responder todas, né? Não deu tempo de falar aqui no Hangout sobre o que está no PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, e o Plano Municipal de Ensino, mas aí fica o convite para o pessoal assinar o meu canal, que eu vou fazer os vídeos e vou postar lá, tá? Muito obrigada, e por favor, professores, leiam outras coisas, e pais, queiram saber o que está acontecendo na aula dos seus filhos. Vocês precisam ajudar os poucos professores que pensam assim como eu a mudar a educação, porque nós temos hoje no Brasil um embuste pedagógico. Não temos mais educação. É isso. Éder? Paula, se você tiver por escrito PPP... Eu tenho ele aqui, ó. Manda pra mim, eu vou postar na minha página. Não, é muita coisa. São 80 páginas, eu li tudo, tá tudo marcadinho. Eu tenho muito material para vídeo aqui para comentar, tem o plano. São 80 páginas o PPP e 80 o Plano Municipal de Ensino. E nenhuma fala sobre o que ele trabalhou na escola, não pode, né? Tá, e não tem isso em PDF, né? Eu posso ver se eu consigo. Se tiver, eu posto lá na minha página. Tá. Mas enfim, eu gostei muito desse Hangout de hoje, eu acho que rendeu mesmo. Trouxemos 2 feras aí, né, Laísa? Oh! É um tema assim, muito importante, muito sério. Eu achava que ia ser até mais sombrio esse Hangout, devido à seriedade mesmo da questão, mas enfim, a gente
acabou se divertindo bastante aqui, né? Eu Então, acho foi que se a gente levar e realmente pensar em tudo que está acontecendo e tudo que estão fazendo, dá vontade de desistir de tudo. Mas eu acho que não dá. A gente tem que continuar lutando e continuar expondo e falando sobre tudo que não falam pra gente, né? Mentiram, é aquela história, né? Mentiram pra mim da Pois escola é. inteira. Mas assim, só uma coisa importante de notar, de observar. Os pais precisam saber que a lei Sim. está do lado deles. Com certeza. Entendeu? Quem está na ilegalidade é o governo. Quem está na ilegalidade são os funcionários públicos. Os pais têm direito e devem exercer este direito, porque daqui a pouco não poderão mais. Então, ou eles exercem esse direito e defendem os seus filhos, defendem o direito que a lei garante a eles, ou então daqui a pouco eles vão perder esse direito. Então, fica Convido vocês. A minha mensagem final para os pais: a lei está do lado deles. Convido vocês também, dentro do canal Terça Livre, nós temos um hangout sobre ideologia de gênero com o padre José Eduardo. Vamos dizer, é um padre. Mas ele não, em nenhum momento, ele utiliza de documentos da parte teórica em toda a fala dele. É super importante. Convido vocês também para curtir e compartilhar esse vídeo. Divulguem, nos ajude nisso, nos ajude a divulgar o nosso trabalho, o Terça Livre. Com muito carinho. Curte a página do Terça Livre, curte a página do Escola Sem Partido, segue o canal da Paula, curte a minha página The Borges, curte a página da minha banda, Os Eaças, curte a página do MBL e do Direito Curitiba. Isso aí, fazendo propaganda. Então, gente, muito obrigada, viu? Até a próxima. Beijos.